O programa Mais Saúde está começando. Hoje eu vou entrevistar o professor doutor João Palermo, que é presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Ele tem um currículo incrível que você vai conhecer. E ele vai falar para a gente sobre os papéis do médico veterinário, a importância que a gente tem na sociedade. Então, vale a pena conferir. Neto, eu sou médico veterinário, sou formado há algum tempo pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da Universidade de São Paulo. E como um profissional atuante nessa área, tendo me formado em 1969, né, eu tenho um currículo relativamente longo, né? Ao longo desse tempo, longo e importante. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado pela Escola Paulista de Medicina, depois eu fiz toda a carreira na Universidade de São Paulo, eu cheguei a professor adjunto, cheguei a professor livre-docente, professor titular, fui diretor da faculdade durante 2 vezes, né? Olha, diretor da faculdade, que legal! Foi que 2 vezes. responsa, hein, professor? Pois é, não foi fácil. A gente aprende muito, Desafio, hein? Contribui bastante, mas aprende muito. Também eu participei das principalmente reuniões. Principalmente na parte de relação humana, né? É verdade, é verdade. Administrativa. Consegui participar de algumas atividades importantes da Universidade de São Paulo, na gestão de alguns reitores. Depois eu tive uma atividade de pesquisa bastante grande em área que envolve estresse, imunidade. Aí eu fui chamado pela Organização Mundial de Saúde para participar de um grupo de trabalho junto com a FAO, importante, chamado Códex Alimentários, o Código de Alimentos, que é encarregado de estabelecer os chamados limites máximos de resíduos para medicamentos veterinários em produtos de origem animal, carne, leite, ovos. Que maravilha, hein? E esse trabalho é junto com o Ministério da Agricultura ou Exato. Não, ele foi chamado pela Organização Mundial de Saúde, né? Mas ato subsequente, né, uma vez que eu era parte do Códex Alimentários, eu acabei sendo chamado pelo Ministério da Agricultura para dar algum tipo de consultoria, orientação, ou auxiliar, ou dar alguma orientação. Eu tenho feito isso ao longo do tempo, até hoje, né? Desenvolvi algumas disciplinas de pós-graduação na USP nesta área, né? Então, essas atividades têm, de alguma forma, consumido o meu trabalho, né? Eu me aposentei, acabei sendo homenageado na USP com o título de professor emérito. Eu hoje sou professor emérito da Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina Veterinária, e acabei também, com muita honra, sendo escolhido para participar da Academia Brasileira de Medicina, a Academia Paulista de Medicina Veterinária, né? Provavelmente da brasileira também, mas, por enquanto, da Academia Paulista de Medicina Veterinária. E dessas coisas da vida, né? Então, logo eu assumi a minha cadeira na academia, né, os meus colegas, confrades, minhas confreiras, resolveram me convidar ou me eleger, né? Não foi bem um convite, né? Para diretor-presidente da academia. Então, hoje eu sou de novo um diretor, né? Dessa vez diretor-presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Então, e uma outra responsabilidade, né? Pois é, orientei muita gente, orientei muitos trabalhos de mestrado, doutorado, né? Isso vai já, os meus orientados já vão a mais de 80, né?
Bastante, né? Escrevi algumas centenas de trabalhos científicos Também em com a revistas, quantidade de anos que tem de profissão aí, né? proferi inúmeras palestras por esse Brasil afora, no exterior, né? O Então, senhor, a o gente senhor, angaria muita experiência, uma vida de trabalho. lógico, uma Eu vida fiz que eu uma... acho que é uma vida brilhante na medicina Obrigado veterinária, a você, porque é uma área linda, né, que a gente a experimenta. área é linda, né? E eu realmente trabalhei nela com dedicação integral à docência e à pesquisa, enquanto professor da USP, né? E isso me permitiu um contato muito grande com alunos, com outros professores, entender um pouco de educação, né? Então, vai Sem abrindo dúvida. uma gama e um leque de vivências e oportunidades que fazem de você, muitas vezes, ter algumas opiniões relativamente bem informadas sobre alguns assuntos, né? E poder, de Uhum. alguma forma, contribuir ainda com essa área, né? Com a Agora sociedade, né, eu formado, acho, né? eu agora formado, aposentado, perdão, né? Acabei sendo quase que obrigado a abrir uma firma de consultoria, porque os pedidos de consultoria eram muito grandes. Isso é uma atividade Sem dúvida. que consome tempo, consome energia e é um trabalho também, né? Então, Sem dúvida. E eu um trabalho acabei, importante, né? Porque exato, então, todo mundo quer o seu conhecimento nas empresas, né? Para ajudar, né? na medida do possível, quando eu sinto que eu tenho a condição de contribuir ou de ajudar, ou eu aceito os desafios quando eu sou convidado, ou muitas vezes eu não sou convidado, mas eu acho que é uma área que eu devo fazer, que eu devo opinar de alguma forma, né? Então eu tento me manifestar quando eu sinto que eu tenho alguma contribuição a oferecer para o Ministério da Agricultura, para a Lógico. Anvisa, Sim. para as indústrias farmacêuticas veterinárias, os sindicatos veterinários, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu atendo a muitos pedidos também, O senhor é Conselho Federal. multifuncional, hein, doutor? O senhor é multifuncional. Essa, a profissão de veterinário faz com que a gente seja Sem dúvida. multifuncional, e os anos de experiência fizeram que a gente fosse ganhando Contribui, experiência lógico. em muitas áreas, né? Então a gente às Sem vezes dúvida, sem dúvida. a gente vai envelhecendo e a gente acaba se tornando meio arquivo vivo às vezes, sabe? Porque Com você certeza. vivenciou coisas que muitas pessoas hoje nascidas nesse século jamais imaginaram, né? Com toda Lógico. essa evolução rápida, né, de meios de comunicação, tudo, eu ainda sou do tempo, sabe? Do lápis, papel, Eu copiar, também, fala do doutor. professor, Eu, como lousa, jornalista, olha aqui, ó, vou lousa, mostrar para o senhor, giz, olha né? aqui, ó, papel, Lousa, giz, né? A gente ainda é giz, do é tempo. isso. É claro que a gente aceita e assume essas modificações, não tanto com a intensidade, a compreensão de uma pessoa que já nasceu no meio delas, né? Sim, com Mas, certeza. assim, a gente tenta acompanhar toda essa evolução, né? Mas eu ainda Lógico. sou do tempo que Os vivenciei dinos da coisas época. que hoje são impensáveis, né? Isso aí. Eu também Sou, penso sou do tempo das datilógrafas, das assim. estenógrafas, E eu tive, amo máquina de escrever, doutor. fiz cursos de datilografia, Estilografia. de estenografia, né? Coisas que hoje são impensáveis, se bem que as pessoas Impensável. digitam, desde que nasceram já estão digitando, né? Eu brinco que as crianças daqui a pouco vão ter GPS intrauterina e vão É, falar, olha, onde eu estou, esses são meus pais, esses são os médicos, porque do jeito que a né? evolução está indo, eu não duvido não, viu, doutor? Não, eu vivenciei, por exemplo, que eu adorava, né?
as bibliotecas, né, os livros, consultar os Sim. artigos científicos nos livros que estavam nas bibliotecas, consultar um livro, abrir um livro, né? Cheirar o Hoje livro, está né? hoje tá tudo online, você pega esses artigos com a maior facilidade, né? Sem dúvida. Alguns anos. Grifar, né? E olha Grifar o que que. você acha importante, anotar do lado. Exato, e olha que não se faz muito tempo isso, sabe? A questão de, no final do século passado, quando você queria um artigo científico mais recente, né? Você tinha que escrever um cartãozinho, mandar para o autor nos Estados Unidos ou na Europa, pelo correio, né? Demorava um certo tempo, Uma aí uns vida. 15, 20, para vir o artigo que você queria, né? Então, Sim, você, sim. aí recebendo esse artigo, era quase que um presente, né? Você É um curtia o artigo. presente. É um Hoje está prêmio, né? tudo online, as pessoas pegam tudo, talvez nem valorizem tanto esse conhecimento Não, que pegam a toda hora, né? O que sem dúvida. precisa hoje é verificar se é falso ou fake, né? Se é verdade ou mentira, né? É, E sem dúvida, sem dúvida, o Adriano. que é o nosso dilema atual, né? É. Mas está aí, vamos lá, O vamos senhor, conversando. o Fica à senhor, o vontade para te senhor deu responder. aula o senhor deu aula na graduação e na pós-graduação, mestrado e Eu doutorado, sempre dei aulas, nos dois. comecei dando aulas na graduação, porque quando eu me formei, logo que eu me formei, não existia pós-graduação nesse país, Sim, né? lógico. Uhum. Mas aí sim, foi criado um curso de pós-graduação na Faculdade Veterinária da USP, e logo que ele foi criado, o meu departamento foi um dos primeiros que criou um curso de pós-graduação em patologia experimental e comparada, né? Hum, E eu já tinha a titulação de doutor, já tinha currículo, e eu me ingressei nesse curso e continuei ligado a ele, e sou ligado a ele até hoje, embora aposentado, eu ainda sou ligado. uma vez professor, sempre professor, E não é? continuo ministrando aulas de graduação e pós-graduação. Eu, como professor emérito, né, por gentileza dos meus colegas, e para minha alegria, né, eu ainda sou chamado também para dar aulas de graduação. Eu gosto muito de conviver com alunos de graduação, É isso que eu te demais, perguntar. O né? senhor gosta? Você acha Eu que os acho que alunos respeitam ainda a sua vivência, o seu conhecimento, que é tão amplo, tão maravilhoso? olha, as coisas vão mudando mesmo ao longo do tempo, né? Eu Sim. sinto que esse relacionamento existe, eles respeitam-se, né? Uhum. Que Mas, bom. assim, ele já foi mais estreito alguns anos atrás, sabe? Eu acho que, talvez, na época que os alunos não tinham tantos meios de buscar o conhecimento, como eu te falei hoje, soltos Uhum. pela internet, Cabia o professor achar, né? eles valorizavam demais o professor, né? Sim, porque Então, cabia o você tinha professor um contato achar, mais né? estreito, você podia colaborar Uhum. mais, transferir mais, né? Porque o conhecimento se faz de forma conjunta, né? Então, sabe, você tinha Sem dúvida. mais alunos de iniciação científica, você convivia mais com eles, conversava mais, né? Essa Convivia na Fo- faculdade, né, fo- com os Como professores eu também, né? trabalhava em tempo integral, né, então eu estava o tempo todo na faculdade à disposição dos alunos, né? Sim, sim. E eu sinto hoje que é um fato interessante, porque os próprios alunos que ingressam na USP têm, perdão, né, se eu sou um pouco, talvez, falso modesto aí, né, mas, assim, eles têm os melhores professores de veterinária à disposição. E eles não curtem mais vivenciar com esses professores, né? Eles vêm, assistem a aula, vão embora, eles não têm mais essa vivência, esse contato, eles não buscam mais esse contato tanto quanto antes, né? E
Mas existe mas eu acho, ainda. eu Mas acho que existe, né? mas eu acho que no futuro vai ter um problema disso, Né? porque Eu eles vão vejo isso, ficar eu vejo, sem chão. eu vejo isso na veterinária. Na veterinária, esse Uhum. contato ainda existe, né? Mas eu vejo em muitas escolas em que isso não só não existe, como não é possível, né? São cursos, a maior parte das vezes, online, né? Que é difícil. E um curso online você fica privado, né? Muitas vezes o curso online nem é com o professor conversando como eu estou conversando com você, né? Sim, Mas sem é um dúvida, curso professor. online com aulas gravadas online, né? Chamadas assíncronas, né? Hoje, né? Que o MEC até autoriza. E isso é um absurdo, né? É Porque um absurdo. você não só a aula fica desatualizada ao longo do tempo, né? Porque o conhecimento científico evolui todos os dias, né? Mas como fica uma Uhum. coisa estranhíssima, né? Você, enfim, fica uma coisa impessoal, né? É que a gente, doutor, eu sou bem mais nova que o senhor, lógico, mas essa relação de faculdade com o professor, com o próprio colega, essa troca de experiência, troca de conhecimento, você foi a última fase, acho que foi a minha de faculdade, assim, boa, porque ultimamente vai ser bem difícil, Eu acho né? que o conhecimento, né, Sempre é não é bom. a informação. Passar a informação, um recém-ingressante, um recém-formado, alguém que estuda uma coisa num livro, passa a informação para o aluno, mas o aluno Lógico, tem que transformar essa informação em conhecimento, né? E sem a dúvida. transformação da informação em conhecimento, no meu entender, depende muito de uma interação do professor com o aluno, né? Ele explicar a situação real, onde isso vai se aplicar na vida, como isso vai ser feito, como isso é importante para ele, né? Com Eu certeza. entendo, né, que esse contato, essa informação é muito importante, o contato do professor com o aluno, da empatia do professor. Assim Empatia. O assim senhor é, falou a palavra foi, certa, empatia. assim é e sempre foi desde a Grécia Antiga, que o ensino era passado pelos grandes médicos na vivência diária, e assim foi por todos os tempos. E assim, no meu entender, deveria continuar. Eu não, vamos dizer assim, eu não tenho preconceito quanto à inteligência artificial e essas coisas, mas ela deve ser uma ferramenta, ela não pode nunca substituir Completar professor. o professor, Não também acho. pode, né? Porque quando o aluno sente que ele é respeitado, escutado, apoiado por um professor, né? Ele tem mais, sabe, segurança para perguntar, para errar, né? E aí o Sem professor, dúvida. com toda a empatia, conserta o caminho, explica onde está o erro, né? Para que ele Uhum. possa aprender melhor, né? Sem Um dúvida. curso de medicina veterinária não pode só desenvolver o conhecimento cognitivo do aluno, não é? Ele é muito prático, ele exige muita criatividade, ele exige Muito. muita interação, né? Uhum. Quando você pensa na medicina veterinária, muitas vezes as pessoas têm uma visão muito pequena do que é um curso de medicina veterinária. Mas Ele é mais você acha que isso cabe também ao médico veterinário falar da nossa importância, a nossa grandeza que a gente tem? Eu acho fundamental, porque a nossa disciplina, o nosso curso, né, ou a Uhum. nossa formação, ela é multidirecionada. Né? Você tem Disciplinar. a parte Uhum. clínica, a clínica de pequenos animais, cães e gatos, que é, na maior parte das vezes, a face que mais aparece para a população. Uhum. Não é? Mas você tem a clínica de grandes animais, também animais de produção, né? Sim. Bovinos, aves, suínos, né? Peixes hoje. Né? Uhum.
E isso é extremamente importante. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores mundiais de carne, de ovos, não é? E isso, claro, carne de frango, carne bovina, carne suína, isso porque o nosso produto tem qualidade, respeita as normas e a legislação internacional. Então, e tem um veterinário lá cuidando, né? O veterinário tem que conhecer criação de animais, tem que conhecer a legislação nacional, tem que conhecer a legislação internacional, porque o Brasil exporta, se ele exporta para a França, para a Itália, para a Europa, ele tem que conhecer a legislação europeia, o que pode, o que não pode usar, como pode ser feito, né? Nós temos ainda a interface dos animais de zoológico, né? Sim. Os animais exóticos, né? Hamster, pequenos ratos, alguns animais passarinhos, né? Que são criados também, que é outra interface clínica. Nós temos toda essa área ligada à inspeção de produtos de origem animal, não é? Que você tem que ir ao matador, você tem que aprender lá, você faz a inspeção dos produtos no momento em que os animais são abatidos para garantir a qualidade do consumo, né? Olha amostras. Até na fazenda. Vai até a qualidade do veterinário vai da fazenda ao garfo, sabe? Vai da porteira da fazenda ao garfo. Durante toda essa etapa, é o veterinário que está garantindo a qualidade dos alimentos. São os veterinários contratados pela Anvisa que fazem também as auditorias nos supermercados, nas gôndolas de supermercados, padarias, assim como fazem também nos matadouros frigoríficos, né? Toda a parte de sanidade nessas doenças zoonóticas, grande parte das doenças, principalmente doenças infecciosas, acometem tanto os homens como os animais, né? Sem dúvida. Então, elas podem passar dos animais para os homens, dos homens para os animais. Então, toda essa interface chamada de saúde única exige o conhecimento do médico veterinário e ele está presente nisso, tratando da febre aftosa, tratando de tuberculose, raiva. Né? E todas essas coisas que hoje, claro que uma febre aftosa não é transmitida ao homem, mas impacta o mercado de exportação brasileiro. Sem dúvida. Portanto, sanitariamente tem uma importância muito grande. Então, o veterinário está ligado nisso. As indústrias farmacêuticas veterinárias precisam dos médicos veterinários de campo para desenvolver os seus produtos, testar os seus produtos, garantir a eficácia dos produtos, né? O Ministério da Agricultura e a Anvisa precisam de veterinários, né, para analisar os processos de liberação dos medicamentos, para verificar quando eles vão dar a aprovação para o uso do medicamento, se o medicamento é eficaz, se não é tóxico para os animais, se por acaso é usado num animal de produção, né, como um bovino, se ele não vai deixar resíduos na carne dos animais. Que a gente vai comer depois. Então, isso aqui é só um pequeno painel de tudo o que envolve um médico veterinário que a população, na maior parte das vezes, desconhece, né? Sem dúvida. E o médico veterinário está inserido nesse contexto de forma intensa, né? Nossos colegas trabalham nessas áreas, dando suas contribuições que são extremamente importantes, né? Então, eu fiz uma palestra há uns anos atrás em Salvador, discutindo justamente sobre isso. Eu fiz um vídeo, porque eu fiz jornalismo, depois eu fiz a veterinária, né? Então, por isso que eu estou aqui juntando as duas áreas que eu amo. E tentando educar as pessoas, não educar, mas passar informação sérias para as pessoas, né? De um outro jeito, não na pedagogia, mas na educação.
E eu fiz esse trabalho, me levei para o Congresso, fiz o vídeo perguntando para as pessoas na rua se ele sabia que o médico veterinário cuidava do leite e da carne que eles consumiam. E eles não sabiam. Pois é. Quantas em 10 pessoas, quantas pessoas sabem? E na verdade, se for você, já é multa. Né, hoje é uma das áreas mais importantes, né? Até uma área que envolve uma parte mais legislativa, sabe? Chama-se regulamentação de produtos veterinários, a área chamada regulatória, porque, como eu disse a você há pouco, né, se você está exportando uma carne, eu vou voltar de novo para a União Europeia, mas pode ser para os Estados Unidos, pode ser para o México, ou para a Argentina, ou para onde você quiser, para o Japão, né? Os países árabes, que hoje são grandes importadores, né? Você tem que conhecer a legislação desses países. Né? Sem dúvida, que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Elas são, de alguma forma, próximas em alguns aspectos, porque elas seguem as orientações desse órgão onde eu trabalhei muito, chamado Códex Alimentar. Né? O Códex é a palavra do latim código, né? Código de alimentos, Códex Alimentários. Ele é uma instituição que agrega diferentes países e tenta harmonizar as legislações ligadas à qualidade dos alimentos, né? Para garantir a segurança do consumidor e para permitir as práticas de importação e exportação, né? Porque se, de fato, as legislações dos países fossem muito separadas, seria muito difícil você importar e exportar um alimento, né? Mas, mesmo assim, existem algumas características que são próprias de cada país, de cada região, e que você precisa entender, né? A União Europeia, por exemplo, ela restringe, né, algumas práticas, o uso de algumas moléculas de antimicrobianos, por exemplo, de antibióticos. Então, se você quer produzir para frangos, por exemplo, para exportar para a Europa, você tem que conhecer quais são as moléculas, se eu tiver que tratar esses animais, o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Né? Porque se a carne vai para a Europa, eu não posso usar alguns antibióticos que, por razões as mais diferentes, não podem ser usados lá na Europa. Quer dizer, o país não pode obrigar o Brasil a fazer o que eles fazem, né? Mas eles podem dizer, não, eu só compro se for produzido da forma como eu quero. Isso é um direito do consumidor, eles são os consumidores. Então, nós temos que atender, tem que conhecer a legislação deles, né? Porque quando nossos produtos chegam lá, eles fazem uma amostragem, né? E vão analisar a qualidade da carne ou do leite para verificar se tem resíduos, né, de substâncias químicas ou de antibióticos ou de outros que lá são proibidos, né? E que não deveriam, portanto, estar nesse alimento, né? Então, são áreas importantes que as pessoas realmente não têm muito conhecimento. Mas cabe também ao médico veterinário falar, né, doutor? Cabe. Eu, durante muito tempo, passou na televisão, né? E eu aqui não faço propaganda de ninguém, mas eu gostava muito. O agro é tudo, né? O agro é tudo. O agro é tudo, né? E as pessoas esquecem que atrás do agro sempre tinha um agrônomo ou um veterinário, né? Na parte de agricultura, o agrônomo. Soja, milho, né? Café, todas essas commodities que são exportadas, nossas frutas, né? Os agrônomos também, nesse aspecto, desempenham um papel importante, mas o veterinário... Na verdade, é ciências agrárias, né? Engloba todo mundo, né? Todo, né? A veterinária
e a zootecnia também, porque não, dentro dos Sim, aspectos de sim, nutrição dos animais, né, desempenha um papel importantíssimo. Né? Você vê o sem papel dúvida. da Embrapa nesse país. A Embrapa tem um trabalho Maravilhoso. maravilhoso. Poucos conhecem, né, a importância da Embrapa para esse país. Né? Hoje a gente Eu tenho planta. uma amiga que trabalha na Embrapa em Sobral. Ela trabalha na Pois é. parte de leite. Então, Eu que estou né, tentando toda a entrevistá-la qualidade. para ver se Né? ela fala. Né? Hoje, por exemplo, um frango, né, entre eclodir do ovo e ser abatido são 28, 30 e poucos dias. Né? Ele já atinge o Uhum, peso de abate. Isso, alguns anos atrás, chegava a 2 meses de idade, né? Representando, é. portanto, um consumo de ração desnecessário pelo animal de quase 1 mês. Né? Você imagina um animal quanto come, você multiplica isso por um plantel de 5.000 aves e você veja quanto de ração se comia, se desperdiçava, né? Porque os animais cresciam muito devagar. Né? Sem dúvida. E graças aos Muito estudos de devagar, sim. engenharia genética, né, realizados nas faculdades e principalmente pela Embrapa, você tem hoje esses animais de crescimento mais rápido. Né? E aí as pessoas veem os animais de Uhum. crescimento rápido, né? E vem aquele desconhecimento horroroso, né? E Aquele, aquelas perguntas, aquele perguntinho que não quer então, calar. Teve tomou hormônio? anabolizante, né? Tomou anabolizante. Não, aí a gente fala, não, não tomou anabolizante. Anabolizante é proibido, né? É. Toda essa conversa que eu estou falando de resíduos, se tiver resíduo de anabolizante, ele é detectado pelo Ministério da Agricultura no Brasil e qualquer país que o Brasil exporte. Portanto, o produto não pode ser consumido. Né? Nem o uso ilegal se faz, porque o controle é muito rígido. Né? Na verdade, eles são proibidos. Os animais crescem muito porque foram geneticamente desenvolvidos para ter um crescimento rápido, que é um trabalho também de veterinários e zootecnistas, porque tem uma condição sanitária de vivência melhor, né? São cuidados de uma maneira melhor, uma sanidade melhor, controle de doenças, né? Desinfecção de instalações, o uso dos nossos Manejo, né? né? O manejo, o uso de desinfetantes, caiação, troca de camas onde eles crescem. Tudo isso foi se aprimorando, Temperatura, tudo isso foi se aprimorando ao longo do tempo, de tal sem dúvida, forma que sem dúvida. eles hoje Agora, livres eu de queria discutir. doença, só para concluir, né? Livres de doença, com um perfil para crescimento, sendo alimentados com uma ração de qualidade, né? Eles crescem depressa e atingem realmente uma conformação corporal que antes não tinha, porque eles antes, né? E aí as pessoas até acham que o nosso frango hoje tem uma qualidade inferior ao anterior. Não era verdade. Hoje eles são muito mais Uhum, saudáveis, né? Aí falam dos sem animais dúvida. que são criados soltos também, não é? Tudo bem, pode criar Uhum. solto, desde que você crie de forma adequada, né? Porque não é só soltar. Soltar na terra, como as nossas avós faziam, é você correr o risco de comer uma carne com salmonela, com coliforme, e ter aí algumas diarreias, ou fazer uma maionese com ovo contendo uma salmonela e ter uma diarreia. Né? Né, essa coisa de uma criação mais natural, solto, né, no campo, eu acho lindo isso, mas desde que feito com o conhecimento sanitário que nós temos hoje. Né? Não basta Sem soltar dúvida. os animais. Né? Antigamente, como eu falei, nas fazendas, nossos avós, né? Vai dizer que as aves eram mais felizes, né? Mas, em compensação, podiam ter doenças infecciosas que nós hoje evitamos, né? Por exemplo, uma salmonela, um coliforme, né? As intoxicações, né?
que ocorriam do ser humano, né, por bactérias presentes em alimentos ou toxinas eram muito grandes, né? Hoje é mais raro, mais difícil, né? Eu queria descobrir quem é que inventou esse negócio que frango tem hormônio. Juro. Pois é, né? Não tem, não tem. É uma coisa de Aliás, louco né, isso, né? é uma coisa tão interessante, né? Porque nunca existiu hormônio para ser administrado Nunca ao frango de existiu. corte. Nunca. Frango nunca Eu, eu, tomou hormônio. eu, Não tem. Né? Não, não existem medicamentos hormonais desenvolvidos por frango. Né? Primeiro, porque o frango hoje ele nasce e vai para o abate com 28, 30 e poucos dias, como eu falei para você. O hormônio, para fazer efeito, precisa de alguns meses. Né? Segundo, que o hormônio só sim. funciona por implante. Né? Quando ele foi desenvolvido, e ele chegou a ser usado em bovinos na época, já falo sobre isso, mas ele é implantado subcutaneamente. Você já pensou um plantel assim médio, onde o indivíduo tem umas 3.000, 4.000 aves, implantar uma a uma subcutaneamente com hormônio? Não dá, é impossível. Uma. Não existe, nunca existiu, Impossível. nunca existiu. Impossível. Economicamente não é viável, não é? Não, Então, lógico. quem vai desenvolver algo para uso que não seja econômico, viável economicamente? Não é? Sem dúvida. É impossível. Então, até por uma questão Impossível. de sanidade, até por uma questão econômica, não se usa. Agora, algum tempo atrás, se usou anabolizantes em bovinos. Aliás, nos Estados Unidos ainda se usa. É permitido nos Estados Unidos, né, o uso de anabolizantes. E eles são implantados, né, no tecido subcutâneo da orelha dos animais. Né? E lá esse uso é permitido. Apenas um hormônio, não é que não se pode, um grupo de hormônios, são os estilbenes, o nome meio complicado, estilbene, né? Tinha um com o nome mais complicado ainda, dietil-estilbestrol, DST, né? O dietil-estilbestrol, realmente, o resíduo dele é um resíduo perigoso, é o único grupo. E por causa dele se proibiram todos os outros em muitos países. Alguns países, como os Estados Unidos, proibiram só o DST, o dietil-estilbestrol. E ainda usam outros normalmente lá. Né? E usam sem problema, porque esses outros, principalmente os estrógenos e a progesterona, eles não representam risco, porque eles são destruídos pelo suco gástrico humano. Sim, pelo próprio organismo. E aí, se passam pelo suco gástrico, eles são destruídos pelos sucos digestivos provenientes do pâncreas, do fígado, não é? Em especial do pâncreas. E aí, como... e não fica acumulado na carne, né? Não. Então, não fica acumulado na carne. Você pode até ingerir, mesmo que você ingerisse uma carne, seria destruído no seu estômago. Portanto, não teria efeito no ser humano que ingere. É isso que acontece nos Estados Unidos. Lógico. Porque pode até estar na carne dos bovinos, que não vai fazer mal para o ser humano. Né? Pouco sabe. Repolho tem hormônios, couve tem hormônios. Né? E nós comemos repolho, comemos couve. Né? Eles Estamos aparecem... bem. É bom as pessoas saberem que esses alimentos também têm hormônio, né, doutor? Tem. Então. Então, e ninguém fala nada, né? Vamos falar do frango. Semelhantes aos hormônios, né? Então, assim, essa preocupação ligada a anabolizante, ela não tem mais sentido no mundo de hoje. Não. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. E é interessante, né? As mulheres tomam os anticoncepcionais, né? Sim. Os anticoncepcionais são hormônios.
Sim, Os o mesmos DIU, hormônios, estrógeno, estrógenos e progestágenos, testosterona, os sim. mesmos hormônios que são usados nos Estados Unidos para produzir engorda dos animais, né? Uhum. Testosterona, estrógeno e progesterona. Não, se vale alguma coisa dessa entrevista, né? Eu acredito que tem algumas informações, talvez tranquilizar quem ouve, né? Graças ao trabalho dos médicos veterinários do campo, que trabalham na indústria farmacêutica veterinária, que trabalham na Anvisa, no Ministério da Agricultura, né? Que trabalham na Embrapa. A qualidade dos produtos de origem animal que são produzidos no Brasil hoje é indiscutível. Não é à toa que nós somos um dos maiores exportadores de proteína animal. Sem dúvida. Uhum. Em algumas delas, nós estamos na frente dos Estados Unidos, primeiro lugar. Outras, nós somos o segundo ou terceiro, né? Somos o primeiro em carne bovina, por Bovina. exemplo, o Uhum. segundo em frango, talvez o terceiro em carne suína, porque nosso produto é mais barato e tem muita qualidade, né? É um produto de Uhum. qualidade. Felizmente, porque é o agronegócio que sustenta o PIB desse país, ou não é? Sem dúvida. Oh! E como? Então, por que fala mal da carne brasileira se ela é aceita no mundo inteiro Lógico. e todo mundo se delicia com o churrasquinho que é feito da carne brasileira lá fora? Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. A parte boa que vai para fora é o que dizem, né? Eu acho, eu sei que não, mas as carnes melhores é que vão para fora e as piores é que ficam aqui no Brasil. Não, não é É lógico verdade. que não. Não. Isso é fake também, né? Isso é fake, eu sei que é fake. Não é Mas verdade. é porque é o que as pessoas falam, né? Não, Que não. O lote de animais é abatido, né? E é é o mesmo, né? processado. É mesmo, ou vai para exportação ou é para Ou consumo vai para interno. importação. É, Você sim. pode, sim, ter alguns tipos de corte de carne, né? Que são Que são diferentes. mais nobres, né? Sim, Esses que você encontra em boutiques de carne aqui no Brasil sim, também, né? sim. Então, eles Lógico. são vendidos aqui também. São carnes mais nobres, Aham. produzidas de uma forma um pouco diferenciada, que faz com que ela tenha, vamos dizer, algumas características organolépticas melhores, né? Lógico. Elas são exportadas, mas também são vendidas internamente. Não é qualquer lugar nos Estados Unidos que você vai encontrar uma carne dessas, eu digo, de boutique, né? Como aqui no Brasil. Não é no açougue ali da esquina ou no supermercado. Mas você vai num fornecedor de qualidade, você encontra produto de qualidade. Sim, sim, Não sem é, dúvida. não é o O restolho que resto, fica aqui, não. Não. o O resto. frango que se exporta é o mesmo frango que se come aqui, né? Aham. Às Lógico. vezes, você, como eu falei, você pode ter criações um pouquinho diferenciadas, em função das exigências de legislação Criação do dos mercado. países. Mas os Aham. dois têm excelente qualidade. Sem Não? dúvida. Um produtor rural hoje não brinca em serviço, né? Porque Se nós brincar, ele temos. perde dinheiro, né? Não, e nós temos hoje uma coisa fantástica, chama-se rastreabilidade, né? É, Se você detectar alguma coisa num produto, na carne, né? Você consegue chegar. Essa carne veio de que lugar, de que lugar? como é que foi, né? Você A chega nesse lugar, vacinação. fala, a carne desse animal foi abatida que dia? É, E esse dia teve, vocês abateram carne que vieram de que produtor? Então, por sim. rastreabilidade, você consegue chegar na fazenda. É. E o E sabe produtor quem é o médico responsável, o e é veterinário o veterinário responsável. responsável na fazenda. Sim, Então, essa rastreabilidade, que muitas vezes hoje já tem até um chip, que tem a vida inteira do animal, da fazenda até o garfo, né? aham. Através de um chip ou de rastreabilidade você chega. Então,
ninguém quer correr o risco de fazer algo errado. Claro que erros sempre acontecem, né? Mas, Sim, assim, lógico, pode acontecer mesmo. ninguém faz conscientemente um erro dessa natureza, né? Não, com Não, certeza, absolutamente não, né? com certeza. O senhor está vendo como agora, como diretor da Academia Paulista de Medicina Veterinária, que tem um peso bem grande, né? Em relação à educação da medicina veterinária, como é que o senhor está vendo isso para o nosso futuro? Pois Se é, vai mesmo para o EAD, o senhor está né? brigando por isso? Então, né, Contra, né? Lógico. a, um dos objetivos da Academia Paulista, né, é contribuir para o desenvolvimento e o congraçamento geral da medicina veterinária, e, em especial, contribuir para o aprimoramento do ensino de medicina veterinária. Uhum. Então, eu tenho assim o prazer, né, de conviver, né, com confrades e confreiras assim da melhor qualidade de todas as áreas da medicina veterinária que nós comentamos, seja da Universidade de São Paulo, da Unesp de Botucatu, Jaboticabal, ou do Instituto Biológico, ou de outros locais em que existem profissionais brilhantes trabalhando nessas áreas, né? E que foram, de alguma E tem forma, gente da inspeção também lá? também tem, né, que vieram para a área de veterinária. Então, a gente fica preocupado com essa possibilidade desses ensinos à distância, não é? Porque, conforme eu falei, o relacionamento professor-aluno é fundamental. Você não consegue isso no ensino à distância, né? O aluno tem que ter acesso aos laboratórios, às fazendas escolas, aos hospitais veterinários, a biotérios, a clínicas, estabelecimentos de criação e de abate de animais, produção, salas de necroscopia, né? Quanto se aprende em salas de anatomia, salas de necroscopia, né? Quer dizer, Muito. a nossa preocupação com esse ensino à distância ocorreu porque essa modalidade estava proibida no país, né? E com essa nova visão agora do governo federal, não é? Desse novo marco educacional que foi criado, a veterinária ficou de fora daquelas que precisam de ensino presencial, né? Como é que vai atender os animais que não E para falam, nós, e a carne que come? nós estamos na defesa disso, porque a situação do ensino já é um pouco difícil, né? Quer dizer, você vê, a Europa tem no máximo 20 escolas de medicina veterinária, né? Nos Estados Unidos, talvez o número seja menor que esse, né? Aqui no Brasil, nós temos 530 escolas de veterinária. É uma São piada, né, formados, doutor? são formados 11 mil veterinários por ano. Por ano. É uma piada. Esses alunos têm ensino à distância, são 20 escolas de veterinária com ensino à distância, né? Muitas delas com ensino, sabe, feito online, com aulas gravadas, né? Conforme eu disse, né? E não se aplica à medicina veterinária. A medicina veterinária é um curso que exige prática, que exige habilidade, exige conhecimento anatômico, exige vivência. Se você não conhece anatomia, você não pode fazer cirurgia. Se você não Você não conhece pode nem atender um animal, né? se você não conhece anatomia patológica, não fica lá fazendo umas necrópsias de uns animais que morreram de algumas enfermidades, você não aprende sobre essas enfermidades. Se você não se debruça sobre lâminas de microscopia, né? Você não aprende sobre as doenças. Você não pode fazer veterinária de uma maneira à distância, né? Quem de sã consciência levaria seu animal para fazer uma cirurgia para um veterinário que fez um curso à distância, né? Os animais de companhia hoje são parte da família, né?
são E tratados... mesmo os de produção, né? Como é que mesmo E de também os de produção, produção. Qualquer como é que animal, você né? vai fazer isso, né? Não dá. Como E é que você nossos vai... animais falam, né? Quem sabe na próxima eles vão ter uma tecnologia intrauterina também para falar, né? Né? Porque como é que você vai conhecer o comportamento dos animais se você não vivencia esses animais? Como é que você vai aprender inspeção se você não vai no matadouro e não faz a inspeção, não colhe o tecido para mandar analisar? Sabe, você não vai poder participar, você não vai poder... Não existe, né? Da mesma forma que nós, na academia, somos contrários a cursos noturnos de veterinária. Animais Também que são sou. de Super. ciclo diurno, a não ser que você vá no zoológico, que tem animais de ciclo noturno. Mas bovinos, aves, suínos, eles dormem durante a noite. Você tem que conhecer o comportamento deles, tem que respeitá-los. Né? As Lógico. instituições de ensino estão fechadas à noite. Você pode até ter um hospital veterinário aberto à noite, mas você não vai ter um instituto biológico fornecendo estágio durante a noite, ou um laboratório da USP oferecendo estágio para o aluno durante a noite, e assim por diante. Quer dizer, não tem como estudar à noite. Né? Existem algo. E há uma confusão muito grande, porque tem cursos que são absolutamente teóricos, um curso de letras, por exemplo, português, inglês, pedagogia, talvez possa, talvez Sim, geografia, lógico. história, na área de humanas. Na área médica e médico-veterinário, isso é impossível. Sem a experiência Possível. prática, contato clínico, Fisioterapia, educação física, né? o aluno tem que desenvolver um conhecimento a ponto dele sentir um cheiro e, através do cheiro, ele saber se um animal tem diabetes ou não tem diabetes, ou que tipo de infecção que ele possa estar tendo pelo cheiro. Sabe? Ele tem que desenvolver sensibilidade. Tudo bem, nós temos hoje, na área de veterinária, assim como na área humana, a possibilidade de usar ultrassom, tomografia computadorizada e tudo o que existe de mais moderno. Mas isso é para complementar o diagnóstico. Lógico, lógico. Nem nós, humanos, gostamos de ir num médico que sequer nos examina e já nos encaminha para pedir um exame. A gente fala, mas ele nem me tocou, nem me auscultou, nem A conversou minha comigo. família é médica. A minha família é Né? médica humana. Eu sou a única veterinária, né? E eu sinto isso. Quando eu vou num médico e o médico não me atende do jeito que tem que ser atendido. Porque a beleza do médico veterinário na clínica é que ele toca no paciente. Ele examina, ele afere temperatura, a frequência cardíaca, né? Ele sente o cheiro se tem alguma secreção, e a gente fica no ar. Então nós estamos numa batalha contra ensinos noturnos, ensinos à distância, sabe? Aulas ditas assíncronas, gravadas, sabe? Tudo bem que você dê uma aula hoje, que você grave para o aluno que não teve a oportunidade de assistir, poder assistir a aula. Mas uma coisa é uma instituição gravar as aulas e deixar gravadas para passar no ano seguinte, no outro ano, sabe? Porque o conhecimento evolui. E, portanto, alguma informação hoje pode não valer mais o ano que vem. Na área médica, médico-veterinária, isso flui. Então, é preciso, da mesma forma que nós estamos também batalhando para que existe uma prova de final de curso, sabe? De avaliação de conhecimento, tipo o que existe na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu ia falar para o senhor, ontem parece que foi aprovado isso, né? Foi aprovado a inclusão na Câmara de Justiça do Senado, né, para entrar na pauta para discussão, porque
porque é preciso. Você vê 11 mil veterinários sendo formados. Aí o governo alega que esse número de escolas foi feito, mas é uma visão muito simplista, né? Para desenvolver áreas, né, muito longe dos grandes centros, né? Mas é um objetivo muito simplista de suprir carências de alguns polos, né? Tudo bem, vamos suprir, mas vamos suprir com qualidade. Não adianta você colocar uma faculdade que não tem qualidade, né? As minhas vivências, né? Uma delas eu não esqueço nunca. Eu orientei um aluno, um dos vários alunos que eu orientei, era professor numa instituição particular. E ele era mestre. Eu orientei o mestrado, ele conseguiu ingressar como professor. Aí ele estudou comigo mais 2 anos, com todo cuidado, com toda dedicação, fez o doutorado, né? Aí ele pegou o diploma de doutor, levou na instituição dele, todo feliz, né? Olha, eu fiz o doutorado. Na semana seguinte, ele foi demitido, porque a faculdade não queria doutores, ela só queria mestres, porque o doutor ganha mais e eles não estavam interessados em pagar mais, eles podiam botar um mestre no lugar. Substituem pessoas com conhecimento maior por pessoas com conhecimento menor, recém-formadas, sem experiência no trato das coisas, porque muitas vezes o indivíduo é até bem formado, mas ele precisa de um tempo para formar, né? Vamos lembrar que um aluno tem que ser formado na prática, no cognitivo, mas também na área comportamental, né? Ele tem que conhecer o contexto da medicina veterinária, a inserção no mercado de trabalho. Sabe? É uma situação muito triste, porque se você não permite que os melhores se transformem, então você vai criar veterinários medíocres, né? E aí ficam aí no mercado de trabalho com um número grande de profissionais, criando outro problema, né? Porque acabam aceitando trabalhos de baixa remuneração, né? E isso depois conta profissionais de maior qualidade, que muitas vezes são substituídos por outros de menor qualidade que aceitam trabalhar por um salário muito pequeno, né? Então, é uma questão até dos conselhos. Prostitui a profissão, né? Prostitui a profissão. Os conselhos deveriam não, eles estão absolutamente atentos, né? Imagina, o que eu estou falando aqui é discutido nos conselhos federal, nos conselhos regionais, o tempo todo, que é a defesa da qualidade da profissão, né? Isso não é só com a veterinária, acontece, acredito eu, na medicina, na odontologia, todo mundo tem. E é uma obrigação, e isto é uma luta da APANVET, né? É uma das grandes lutas da APANVET, né? Porque, talvez, porque somos professores mais antigos, né? Somos pesquisadores mais antigos, todos nós da APANVET, né? Alguns mais velhos que eu ainda, né? Mas absolutamente lúcidos, que é uma maravilha conversar com eles. O que é melhor, eu acho que vocês deveriam fazer um memorial de tudo que vocês já passaram. É uma delícia, né? Conversar com eles, conviver com eles, né? Sem dúvida. E essa experiência está aí à disposição, não é? Por exemplo, por que não chama a PANVET para fazer uma palestra, para conversar com os alunos de veterinária? Nós estamos abertos, né? O mês passado, nós fomos a Botucatu fazer uma visita, né? À faculdade. Ah, que legal. Vamos lá homenagear a faculdade pela qualidade do ensino, pela qualidade dos professores. A gente está aberto aí para uma instituição particular ou outra que nos convide, ou um de nós, ou todos nós, para conversar com os alunos, né? Para que eles entendam de alguém, né, que tem, ou algumas pessoas que têm um conhecimento mais profundo da área, né? Eu acho que isso aí só vai mudar, doutor, e vai ter valor quando algum desses alunos assimilar o valor que vocês têm
na medicina veterinária. Eu acredito nisso. Porque, ultimamente, eles só querem lucrar. Eles não querem ter esse contato, essa vivência. Eu sinto isso. Porque é um mundo onde existe muita informação. Mas, como eu disse para você, né, sabe, aprender, né, tem um grande educador que eu gosto muito, né, que chama Rubem Alves, né, Amo, faleceu. amo. Ele Para mim é dizia o assim, melhor. aprender é como comer, né? Então, É. você, por exemplo, entre o alimento estar no prato e ele virar energia no seu organismo, em matéria, né? Primeiro ele tem que ser gostoso, cheiroso, bonito, para que Sim, você coma. Assim é uma aula, né? Ela tem que ser é. gostosa, saborosa, bem preparada, para que o aluno tenha interesse por ela, né? Aí o Sim, aluno, sem dúvida. você tem que comer o alimento, da mesma forma que o aluno tem que receber a informação. O alimento. Mas o Lógico, sem alimento dúvida. digerido, ele tem que ser digerido, absorvido para se transformar no seu organismo, energia, proteína, gordura, açúcar. O conhecimento também. Aquela informação que você passou, ela tem que ser refletida, ela tem que ser relacionada com outros conhecimentos, com outras experiências, para se transformar em conhecimento. E aí Uhum, você não esquece. E isso vira sabedoria, né? é. Incorpora em você como sabedoria. Então, aí o aluno fala, mas eu assisti uma aula, não guardei nada. É lógico. Você recebeu um monte de informações e você não processou essas informações, elas não se transformaram em conhecimento, né? Não Não foi é assim, digerida, não foi nem processada. né? Então, fica lá com o Saiu, celular, fica com o celular na mão, o que eu ia acessando falar. o Google, acessando, né, o chat GPT para perguntar tudo, para ver tudo. Mas tem certas coisas que tem que se transformar em conhecimento de você, né? Hoje é até Não, sem interessante dúvida. você conversar com algumas pessoas, porque às vezes você tem alguma dúvida, elas vão rapidamente no Google e está lá a resposta. Eu acho isso Sim, ótimo, mas isso é ótimo em algumas circunstâncias. sem Imagina você dúvida. estar fazendo um diagnóstico, vê lá a pulsação, clica no Google para ver se essa pulsação é normal, o que significa Não isso. dá, né? Por enquanto, ainda não Não dá. dá, né, doutor? É. Pode ser, e já tem algumas máquinas desenvolvidas que analisam isso tudo. Mas ainda ninguém substitui o professor, O o homem, né? veterinário, o Professor. ser humano, né? Com todas as suas qualidades, os seus defeitos, mas são assim mesmo, né? Professores se Mas relacionando com alunos, apareceu veterinários com uma, clientes. sem dúvida, tipo, Da né? Você mesma forma, em acha? veterinário, onde formou, como formou, não é? A gente tem que ter muito cuidado hoje, Muito né? cuidado, né? Eu estava conversando com ex-professores meus de Rio Preto, que eu me formei na Unirp, né? Lá em Rio Preto, né? E aí eles estavam falando justamente sobre isso, sobre o EAD, que daqui a pouco a gente vai ter que procurar na internet se o profissional fez curso EAD ou não, para a gente Exato. levar os nossos pacientes. Olha que situação. Infelizmente é. Né? Então, esperamos, né, que haja bom senso no governo. O senhor acha É, que vai dar certo esse negócio da aprovação então, da prova de... nós estamos trabalhando para que sim, sabe? E esperamos sinceramente que o governo se sensibilize também com essa história de cursos à distância, sabe? Porque é a experiência que você viveu, né? Assim, eu tive Uhum, aulas presenciais e práticas desde o primeiro ano, e é assim na minha faculdade, assim deveria ser. Anatomia, sem histologia, dúvida. né? Fisiologia, Fisiologia. Você já pensou na bioquímica, área, a outra área que nós não comentamos, que é maravilhosa, né? Que é a área de reprodução animal, né? reprodução, Transferência de maravilhosa, maravilhosa. embriões, Descendência de superovulação, embrião.
né? Fertilização in vitro, né? Que coisa maravilhosa. Agora você vai fazer isso por experiência à distância, né? Como é que você vai aprender Nunca. a palpar uma vaca, a colher os Na óvulos, égua. a verificar se você fez a superovulação que você queria, a colher os óvulos, a fertilizá-los no laboratório, a implantá-los de novo? Hoje isso é comum na área de veterinária, aliás, Sim, vem sim. sendo feito antes de que fosse feito na área humana, né? Uhum. Então, é uma outra área maravilhosa, né? Bovinos, né? Para os bovinos também. Por E os exemplo, bovinos também, né? Mas é você que o pega um, bovino consegue né? fazer sincronismo, né? As vacas O fazem sincronismo. A égua você, não. você sincroniza todas as vacas, né? A ter o cio É, na mesma época, e aí você, de um sim, touro só, você tira o sêmen, prepara esse sêmen. sêmen, insemina aí umas 20 vacas, né? Que vão produzir Uhum. os seus bezerros que vão nascer na mesma época, Na não é? época, sim. E bezerros de Pois é. qualidade, porque você vai melhorando a qualidade. E por que é importante nascer na mesma época? Porque elas vão estar em lactação na mesma Nasceu na época. mesma época, E sim. você, E a, e você retira o leite para consumo humano. Então, é preciso ter um sim, grande número de vacas sendo ordenhadas ao mesmo tempo para que você produza leite para consumo humano, né? Na quantidade exigida hoje. Então, as vacas têm que ser sincronizadas para darem cria na mesma época. Olha que mundo é. maravilhoso que nós estamos vivendo. Então, Né? e as éguas não têm isso, né? As Não, éguas não. então, então, e é maravilhoso. E se o veterinário não prestar atenção nos sinais deles, das éguas, que elas estão no período de 5 a 7 dias, né, que eles ficam no cio, você perde a parte de reprodução dela, de inseminação, Certo, certo. né? Então, essas são áreas É importantes. maravilhoso, Né? né? Muito. Outra área que nós não comentamos, que eu gostaria de comentar com você, é a área de Por pesquisa, favor, né? Pesquisa pesquisa. laboratorial, né? Sim, pesquisa A minha laboratorial é experiência, importantíssima. eu tive uma experiência grande em pesquisa, né, na área de patologia experimental, né? Eu enfoquei muito os Uhum. efeitos de estresse, o estresse sobre o Eu te perguntar isso. Eu adorei estresse, esse tema de estresse. estresse sobre a imunidade, né? Porque Uhum. você às vezes esquece, né, que essas situações de estresse crônico em animais e no ser humano, estresse por dor, estresse por calor excessivo, como acontece agora na Europa, né? Estresse por frio excessivo, como está Sim, acontecendo no Sul, não é? a parte Estresse por ambiental, né? superpopulação, enfim, todos esses tipos de estresse mobilizam no nosso organismo a liberação de corticosterona, né? Sim. Ativa o sistema nervoso simpático, também o parasimpático, mas principalmente a liberação de adrenalina e noradrenalina. Isso modula a atividade das nossas Uhum. células imunes, né? Então, essas células imunes, Uhum. macrófagos, linfócitos, são aquelas que mantêm a nossa imunidade contra doenças infecciosas, né? E que são importantes na cicatrização de tecidos, na defesa contra a invasão de bactérias, né? Com a imunidade baixa, produzida pelo estresse, é mais comum o aparecimento de doenças, né? Porque a Sem imunidade dúvida. baixa. Muitas. Uhum. E interessante, né? Muitas doenças imunes também liberam algumas substâncias, algumas chamadas citocinas, né? Que caem na circulação, vão para o sistema nervoso e mudam o comportamento, né? Então, por exemplo, os animais, você, quando fica doente, fica mais quieta, perde um pouco o apetite, tem vontade de ficar quietinho. Isso é causado por mudança de comportamento por citocinas liberadas, né? Então, essa relação neuroimune, né? A imunidade mudando o comportamento, o estresse mudando a imunidade, né?
eu trabalhei sobre isso muito grande. O veterinário tem uma importância grande em pesquisa também, né? Porque ele que conhece um pouco melhor os animais onde são feitas essas pesquisas, né? Sim, sim, sim. Né? E tem aplicação direta, né? Por exemplo, em avicultura, suinocultura, né? Se o estresse está presente, estresse por calor excessivo, baixa a imunidade, isso produz uma alteração, né, na sanidade dos animais. Eles Sem crescem dúvida. mais devagar, ganham menos peso. Muda, o estresse muda a qualidade da nossa microbiota intestinal, a Sem flora dúvida. intestinal, tanto nos animais como nos humanos, né? Isso pode resultar no uso maior de antibióticos, dessas coisas, no momento em que a gente quer reduzir o uso de antibióticos, né? Então, é interessante também lembrar que o veterinário está inserido nesse contexto, né? Diretamente. E a qualidade dos alimentos, quando tem É, esse estresse, também muda muito, né, doutor? muda. Né? Né? Então, E pode passar para a gente, né? Depende da situação. depende do que. Se um animal tiver um processo inflamatório, infeccioso, por uma salmonela, ou um coliforme, pode sim contaminar o alimento, né? A Então, concentração, aumento de concentração também pode alterar, né? De pode, né? antibiótico, né? Pode. De outros E medicamentos, aí, e né? aí, e aí muitas vezes, para impedir, né, o crescimento dessas bactérias, a redução do peso dos animais, se usam antibióticos, né, porque eles são antimicrobianos, eles Sim, matam essas bactérias, né? E esse uso maior de antimicrobianos pode produzir também um maior aumento da resistência de bactérias, porque elas são mais expostas ao antibiótico. Então, quando você combate o estresse, de uma certa forma, você também está reduzindo o uso de antibióticos e o aparecimento de resistência lógico, né? antimicrobiana, que é a inserção do veterinário dentro do painel de saúde única que existe, né? A saúde do homem, a saúde dos animais e do meio ambiente, né? Ambiente. E Afinal, somos uma tríade. tem aí a próxima reunião, que vai ser no Pará, né? Que vai Ah, tratar desses assuntos também. que legal. Espero, né? Dessa interface ser humano, animais e meio ambiente, A né? famosa tríade que a gente aprende na faculdade. E que tem que ser mantida saudável, né? Saudável, né? Afinal, É que se animais e mexe humanos num, convivem mexe no outro, né? Se animais altera e um, humanos altera nos convivem. outros. Sem Animais e dúvida. humanos convivem no mesmo ambiente, modificam o ambiente, e esse ambiente modificado modifica também eles, o comportamento deles, né? Então, Sem dúvida, essas né? ondas de calor que estão acontecendo aí, nesse momento, né? Eu vi outro dia na televisão, né? Até a Torre Eiffel, né? Tá fechada a parte de cima porque a temperatura é tão elevada que não lá, né? Estão impedindo as pessoas de subirem até lá, Subir. né? Agora, recente, né? Então, todas essas, tem pessoas morrendo nessas. Então, eu acredito que essas ondas de calor estão produzindo estresse, estão mexendo com a imunidade e seguramente mais pessoas estão ficando doentes. Então, Sem dúvida. é importante todo esse discurso de preservação do meio ambiente, ele fala diretamente no coração do médico veterinário também, né? Oh, Porque e os como? nossos animais silvestres estão aí, né? Oh, Cada fogo que acontece numa ai, mata dessas nossa. ou num cerrado, quantos animais morrem, Ai, né? meu coração morre. Não é? Para. Então, isso nos diz diretamente, nós somos os guardiões diretos da segurança desses nós animais, né? Tem biólogos também desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Não excluímos o trabalho dos biólogos, mas os veterinários são aí fundamentais também. Enquanto a gente não se sentir parte do planeta Terra, do meio ambiente, nada Pois é, vai. Tudo vai ter problema, né, doutor? Porque né? a gente está interligada com tudo, né? E aí, né, lembrando de áreas que nós não conversamos, né, vamos lembrar de mais uma, né?
A psicultura, a psicultura. Cultura. O Doutora Brasil... A o doutora Brasil... Agar é campeã nisso. Sabe quem é a doutora Agar, né? A de Santos. Sim, sim. Doutora Agar Mas é a mestra psicultura, né, com toda essa costa, a Agar né, com toda essa Ela é costa brasileira, você vê que a nossa academia é recheada de por só tem pessoas... gente boa. Só nível A, vai. Mas, assim, com toda essa costa brasileira, a quantidade de rios, nós temos que desenvolver melhor a aquacultura, né? A criação de peixes, camarões, frutos do mar, de modo geral, né? Porque pela importância que eles têm na nutrição animal, né? Na nutrição do ser humano, né? E Os nós metais temos ainda... pesados, se tiver problema de metais pesados na água, pode interferir na gente. E temos muito que trabalhar ainda nessa área, né? Porque ela começa agora a ser encarada como realmente uma produção animal importante no mundo inteiro, né? Porque o peixe é uma qualidade, é um alimento mais, dizem, né, mais saudável do ponto de vista menos calórico, né? Não do ponto de vista de qualidade, saudável do ponto de vista de menos calórico, né? E isso tem que ser desenvolvido melhor, aproveitar, já que nós temos uma costa. Olha a costa brasileira, que maravilha que é. Maravilhosa, né? Como diz, o que planta dá, né? Então, os rios que nós temos, né? Por que não criar peixes, né? Nós já temos boas criações, felizmente, Tilápia, né? E elas vêm se desenvolvendo bem, né? O St. Peter, né? Que é a nossa tilápia, né? E espero que ela ganhe projeção, né? Tanto quanto a avicultura e suinocultura, e bovinocultura de corte hoje, né? Tudo tem para que dê certo, né? Sem dúvida. Eu só vou fazer o encerramento, e aí, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, ou passar algum conselho para as pessoas, aí fica à vontade. Gostaria, sim, gostaria. Então, eu só vou fazer um encerramento. Hoje vou fechar agora, então, tá? Bom, eu entrevistei o doutor João Palermo, que é professor e doutorado e mestrado, ou mestrado e doutorado, digamos assim. Ele é diretor e presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária, na qual eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo virtualmente, que ainda vou conhecer ele lá trabalhando na academia. Doutor, eu gostaria muitíssimo de te agradecer pela oportunidade, pela aula que você me deu. Foi maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho, uma dica para as pessoas entenderem a importância que a gente tem como veterinário. Eu queria agradecer, Priscila, pela oportunidade, porque dos objetivos da medicina, da Academia Paulista de Medicina Veterinária, é mesmo cuidar da profissão e divulgar a profissão, né, para todas as pessoas, né, a beleza da profissão de médico veterinário, né? E eu queria ver se eu acredito, né, que eu consegui passar um pouco desse amor, desse entusiasmo pela profissão. É uma profissão maravilhosa. E se eu pudesse deixar um recado, eu ia deixar um recado para aqueles que estão buscando uma profissão, né, que escolham a de medicina veterinária, porque o mercado de trabalho para o médico veterinário é muito grande, né, mas que escolham de forma consciente a faculdade onde vão fazer esse curso. Que evitem faculdades onde o ensino seja feito à distância, ou que, eventualmente, seja feito num período noturno, ou que não tenham aulas presenciais, né? Que é uma faculdade que tem um bom hospital veterinário, né? E se eu tivesse que dar mais um conselho a um aluno de veterinária, eu diria para ele não se especializar muito cedo, sabe? Às vezes o aluno entra dizendo, eu quero ser um clínico de pequenos animais, sem conhecer as outras áreas da faculdade, da veterinária, que são áreas belíssimas que abrem campos de trabalho incríveis, né?
e, às vezes, uma especialização muito precoce priva o aluno de conhecimentos, ainda que tangenciais, de áreas que ele mais tarde gostaria de desenvolver, né? Então, é muito comum que eu receba pedidos de ex-alunos de veterinária, né? Ah, professor, o senhor podia conversar um pouquinho mais comigo sobre essa condição de resíduos, porque está abrindo um concurso agora do governo federal para inspetores, né, para trabalhar no Ministério da Agricultura, né? E na época que eu fiz a faculdade, eu não me interessei muito por essa aula, né? Então, não percam a oportunidade de conhecer os seus professores, né, de vivenciar as áreas de pesquisa que eles trabalham, não é? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente passa isso com amor para os alunos, né? Então, seguramente, os alunos vão encontrar muitas pessoas apaixonadas dentro da faculdade. É preciso explorar essa paixão no sentido de buscar um pouco mais de conhecimento, né? Que foge um pouquinho da sala de aula, mas que vai um pouquinho na hora do cafezinho, sabe? Em outros intervalos, pedindo um estágio, pedindo uma bolsa de pesquisa, que permita, aos poucos, formar o conhecimento, né? É isso aí. Então, eu deixo essa mensagem, queria agradecer a você, dizer o prazer imenso que foi conversar com você, e que espero de coração ter passado um pouco dessa paixão e desse amor que eu tenho pela profissão de veterinário. Eu que agradeço, doutor, e muito, muito obrigada. Eu fiquei extremamente honrada, feliz e emocionada com o seu recadinho, porque a gente ama muito essa área. E o quanto eu puder mostrar para as pessoas o quanto a gente é grande, o quanto a nossa profissão é importante para a sociedade, eu estou aqui aberta para isso. Tá bom. Porque é um curso pesado, né? Mas é uma de gratidão por tudo que a gente vive, né? Tudo que envolve a gente como veterinário. Não, e é muito bonito o seu trabalho também enquanto jornalista, né? Eu admiro muito, eu leio muito, né? E acho sempre importante passar essas informações corretas, né? Porque existe muita Sim, é isso que eu ia desinformação. falar, sempre corretas, lógico. Por isso que eu nunca quis trabalhar em lugares. Tá Muito, bom. muito obrigada, doutora. Eu De fiquei nada. muito feliz. Muito obrigado. Um beijo para você. Beijo para você também, doutor. Obrigada. Tchau, tchau. O programa Mais Saúde fica por aqui. Hoje eu tive o prazer de entrevistar o professor doutor, que é presidente hoje da Academia Paulista de Medicina Veterinária, doutor João Palermo, que falou para a gente, deu uma aula sobre veterinária. Você que não é veterinário, vendo esse vídeo, você vai entender a beleza que é essa área. Quantas áreas você nem imagina que um médico veterinário trabalha. E então, se você quiser se inscrever no canal, por favor, inscreva no canal, compartilha, mande para as pessoas. É um canal que só tem a agregar à sociedade. Muito obrigada.